Gravação iniciada, presidente. Ok, boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda parte da nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 8 de abril de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Bom, nós vamos entrar na nossa pauta aqui no item, vamos começar a pauta da tarde. Item 111 saiu de pauta. 112, Heloísa Neida, da doutora Letícia. Esse lançamento, ele decorreu de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação, de ação da Justiça Federal, no valor de 180 mil aproximadamente, e rendimentos recebidos da Globo Comunicação, no valor de 0,86 centavos. Houve a compensação do imposto retido na fonte, de 5 mil aproximadamente. O recurso que ele apresentou, ele está alegando que em decorrência da ação na Justiça Federal, ele recebeu 114 mil, já que 66 mil referiu-se a honorários advocatícios, pagos a Marcelo Almeida, OAB tal, conforme recibo datado de 16 de março de 2007. Esclarece que em 16 de março de 2007, o valor de 40 mil foi levantado diretamente pelo advogado, como comprova o documento juntado à impugnação, e a importância de 26 foi paga por meio do cheque tal, cuja cópia foi solicitada da instituição financeira. Que para dirimir as dúvidas acerca do pagamento dos honorários advocatícios, em especial acerca do recibo de quitação, foi solicitado ao profissional que atuou no processo, no TRF, o número tal, que fosse encaminhada uma declaração de recebimento de valores. Assim, pede a exclusão desse valor de 66 mil reais da base de cálculo do imposto. Partindo para o voto, o ponto controvertido nesses autos é saber se o recorrente efetivamente pagou ao seu então advogado, Marcelo Almeida, o valor de 66 mil de honorários, de acordo com esse recibo de 16 de março de 2013. A sua alegação é de que nessa data o valor de 40 mil foi levantado diretamente pelo advogado, como comprova o documento então juntado, folha 6, e a importância de 26 mil foi paga por meio de cheque tal, cuja cópia teria sido solicitada, mas até o momento não foi juntada aos autos. Quanto à lide administrativa, a DRJ entendeu que os citados documentos não comprovam o pagamento de honorários. Observa-se que as peças trazidas são referentes ao processo número 2001-0201010501, dígito 3, que teve como partes a senhora Heloísa, que é a recorrente, a senhora Neide e a União Federal. Não há menção a valores nas referidas peças. Os comprovantes bancários, por sua vez, cuidam de levantamento de valor idêntico ao analisado, 188 mil aproximadamente, efetuado em 16 de março de 2007. Indicam como reclamante autor a senhora Heloísa, recorrente, e como reclamado réu, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Tais comprovantes identificam o processo judicial pelo número 2007-00245. Portanto, diverso daquele aposto nas peças processuais apresentadas. Também não informam o favorecido da importância sacada de 40 mil reais. Já o recibo de quitação emitido pelo profissional, o advogado, não possui nem valor, nem identificação do processo a que se relaciona, o que fragiliza o valor probante.
a recorrente apresentou, nesse recurso, uma declaração do advogado no seguinte sentido. Ele falou que recebeu da recorrente o valor de 66 mil da seguinte forma: 40 mil, 40 mil levantamento direto na data de 16 de março de 2007 e 26 mil por meio de cheque bancário número tal. Os valores referem-se aos serviços prestados no processo judicial. Esse número aí, que o final é um dígito 3. Defendeu ainda que estaria provado que a recorrente teria arcado com os honorários em questão. Entendo que a recorrente não conseguiu provar, com a apresentação de provas seguras, o pagamento no importe de 66 mil de honorários ao advogado tal. No contexto, o processo judicial é esse de final 1, dígito 3. No próprio acórdão recorrido, alguns foram os apontamentos acerca da fragilidade probatória da alegação da recorrente. Cito a ausência de valores, bem como a omissão do alvará levantado nas peças processuais juntadas, que os comprovantes de folha 6 teriam identificado o processo judicial pelo número 2007-00245, diverso das peças processuais, e não teria identificado o beneficiário do valor de 40 mil reais. Em consulta ao TRF da segunda região ao redigir esse voto, notei que esse processo de final 1, dígito 3, teria sido baixado à 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro. No entanto, ao compulsar os comprovantes de folha 6, desde que a menção que o alvará teria origem em processo da 19ª Vara Federal. É sabido que andamentos processuais, eu posso até tirar essa questão desse andamento processual, porque as inconsistências que eu apontei anteriormente, para mim, já é suficiente de não ter uma prova segura, né? Mas eu continuei aqui, que é sabido que andamentos processuais lançados em sites da Justiça Federal podem incorrer em erro ou indicar informação completa. Todavia, o que se nota é que as dúvidas suscitadas pela DRJ poderiam ter sido sanadas com a apresentação de prova conclusiva acerca dos fatos narrados. Todavia, a recorrente apenas juntou a declaração unilateral acima coligida do advogado, o qual reputa insuficiente para fazer a prova pretendida. Portanto, não se está a dizer que não houve pagamento dos honorários advocatícios, mas que a recorrente olvidou-se em provar esse fato, em construí-lo nos autos de forma contraditada. Saliento que, em consulta ao sítio eletrônico, localizei o processo tal em que o procurador Marcelo Almeida consta no andamento processual representando a recorrente. Esse processo tramitou na 19ª Vara e teve um precatório expedido. Todavia, além de não ter sido citado pela recorrente esse processo, nenhuma de suas peças foram juntadas aos autos, em especial o alvará judicial e cálculos. Essa parte eu vou retirar. Ou seja, nenhuma prova produzida pela recorrente converge para sua tese, sendo que a declaração do Dr. Marcelo, por ser unilateral, deveria estar acompanhada dos demais documentos hábeis a afastar a base de cálculo do imposto de renda. Então, eu neguei provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia, só queria checar se o doutor Wesley está aí, que a câmera dele não aparece para mim, está aparecendo para vocês? Estou. Ah, tá. Estou. Eu só Tá. eu ouvi todo o voto e Tá. para mim só tem, para por exemplo, o Jitsi está instável aqui. Eu estou com várias telas, por exemplo, aqui abertas e fechadas de vocês aqui. Tem uns que eu não estou vendo também. Eu não queria checar, porque como minha internet não está boa, pode ser alguma coisa daqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Peraí que eu vou dar um refresh. Eu vou arrumar também a qualidade aqui. Vamos arrumar a qualidade, que às vezes pode ser isso também. Deixa eu arrumar a minha aqui. Tá em alta. A minha estava alta também. Então tá. Alguém tem algum questionamento? A doutora Letícia votou por negar provimento ao recurso. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo.
Eu acompanho e só gostaria de fazer assim, reforçar aí a ideia da relatora de retirar a parte das menções aí a andamentos processuais, porque é o seguinte, eu sempre faço essas menções quando seja em benefício do contribuinte, eu possa decidir a favor dele, entendeu? Mas quando vem para reforçar a tese contrária ao contribuinte, aí acho que não é adequado, porque pode ensejar cerceamento, entendeu? Já que ele não teve a oportunidade de contraditar esses andamentos. Mas já foi decidido que seria retirado, né? Então, assim estamos votando. Acompanhe. Ok. Doutor Maurício. Eu acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 112, Heloísa Eneida. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 113, de relatoria do Dr. Maurício. Mariana Siquier Balbo. Obrigado, senhora presidente. Senhores conselheiros, essa questão trata-se de um recurso voluntário, folha 60 a 66. Senhora presidente, talvez eu tenha colocado o código de identificação de maneira equivocada para a pauta, porque se trata de um pedido de restituição. Bem, de qualquer forma, a recorrente sustenta em síntese que as verbas recebidas por ela se tratam de bônus de contratação, e a prática em questão é lícita e comum em grandes empresas, consistindo no pagamento de verbas indenizatórias a um futuro funcionário que abre mão de diversas garantias já conquistadas em seu atual emprego, bem como de verbas trabalhistas que deixa de oferir por se desligar voluntariamente da empresa. O bônus de contratação lhe foi pago sem qualquer vínculo com a prestação laboral. Não teria havido, então, caráter retributivo e sim meramente recompensatório e eventual. Como não seria contraprestação de trabalho, o bônus de contratação não poderia ser considerado salário. O fato do recebimento do bônus pago em duas parcelas, como acordado com a contratante, ter ocorrido quando a recorrente já percebia a remuneração pela prestação de trabalho assalariado, por sua vez não alteraria a ocorrência do adimplemento do bônus antes da contratação da recorrente, quando da promessa formal da contratação e duração na empresa, e tendo em vista a natureza indenizatória dos valores em questão, estão fora do campo de incidência do imposto de renda à pessoa física e das contribuições à Seguridade Social. Então, a presente questão aqui, é importante que fique claro, diz respeito a um pedido de restituição, está lá as folhas 3 às folhas 9, o qual versa sobre valores recolhidos a título de imposto de renda retido na fonte e retenção de contribuição previdenciária referente a fatos ocorridos nos meses de 9 de 2008 e 2 de 2009. Faço um relatório grande do processo e no final menciono que a DRJ em Fortaleza, folha 52 a 57, negou o provimento à manifestação de conformidade, não reconhecendo o direito de crédito conforme o entendimento resumido na ementa que segue abaixo. O recurso ele é tempestivo e dele eu conheço integralmente. No mérito, entretanto, senhores, no presente caso é importante vermos que a recorrente não se valeu do procedimento adequado para solicitar a restituição. E, além disso, não comprovou em momento algum tratar-se de verba isenta ou não tributável. É importante mencionar aqui que a DRJ entendeu como tributáveis os valores cuja restituição se pleiteia. Eis o conteúdo lá do acórdão 08034-558, as folhas 56 e 57. Que, se vocês permitirem, vou, por razões de brevidade, só fazer menção ao número das folhas 56 e 57. Diante disso, me parece que não merece reparos a decisão prolatada pela Delegacia Regional de Julgamento, razão pela qual sugiro conhecermos do recurso integralmente e, no mérito, negar-lhe provimento, senhores conselheiros, como voto. Obrigada, doutor Maurício. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanhe. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho.
Eu também acompanho. Então, item 113, Mariana Siquieri acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 114, Dr. Kleber Edson Tonello. Edson Tonello. Isso aqui eu vou dar a explicação, que é um caso simples, quer dizer, em termos, né? Ele recebeu uma verba trabalhista a título de indenização por quebra de estabilidade no emprego, né? Ele fez a primeira declaração, colocou como o Banco Central, o empregador tinha informado, colocou no campo de incidência, né? Depois retificou e retirou esse valor e colocou como verba a título de indenização, né, que gerou uma restituição para ele. A delegacia de origem fez a revisão da declaração retificadora, né, e negou através de despacho decisório, né, não fez a devolução. E ele, cientificado, ele alega que o Banco Central teria se equivocado a informar, porque aquele valor era referente à quebra de estabilidade. E ele entende que era indenizatória. E então ele apresenta uma manifestação de inconformidade, que a DRJ considerou improcedente. A manifestação de inconformidade apresentada mantendo a decisão exarada no despacho decisório. Ele apresenta, então, recurso voluntário com as mesmas alegações apresentadas na manifestação de conformidade. O caso aqui é cito que a quebra da estabilidade, a referência à quebra da estabilidade, ele devia ser sindicalista, eu não olhei no processo, foi demitido e depois foi mandado a readmissão pelo juiz, então foi pago os salários atrasados. A decisão é clara, né, que se pagasse os salários atrasados, a decisão judicial diz assim, determinar a reintegração de Edson Tonello com as consequentes salários vencidos e vincendos e também o pagamento de 3 horas e 30 minutos extra por dia, os termos e fundamentos, integração e tal, e execução da sentença. Então, essa quebra o valor que ele não é indenizatório, não é aquela quebra de estabilidade que se demite um funcionário estável e se paga os salários para frente, né, que ele não chegou a trabalhar. Mas ele ficou um período, foi demitido por um período e foi reintegrado. Então, na realidade, está recebendo os salários atrasados. Não tem, como é de 2002, aqui não tem nenhuma referência à forma do pagamento, se foi no regime de caixa ou de competência, né? Então, na realidade, aquele valor não era verba de indenizatório, mas os salários do período em que ele ficou demitido. Portanto, é evidente que as verbas recebidas não são só em decorrência de reintegração do emprego, mas também de enquadramento do plano de cargos e salários do empregador e de condenação do reclamado no pagamento de horas extras e reflexo e tem natureza salarial, sendo, portanto, tributáveis o exposto voto por negar provimento ao recurso. Ok, vou passar a palavra para o Dr. Wesley. Eu só fiquei na dúvida aí no relato do relator, que é o seguinte, essa verba paga a título de recomposição salarial do período que ele ficou afastado, teve, por acaso, alguma outra verba que pudesse ser indenizatória, porque pelo que o relator falou, tiveram outras verbas pagas ao contribuinte nesse período, né? Não, são salários atrasados, com 3 horas e meia de hora extra por dia, o juiz determina, né? O FGTS foi à parte. É só como se ele estivesse recebendo o salário mensal, né? Só que foi retroativo. E essas verbas foram discriminadas no processo? Mas não tem nenhuma verba, é o salário dele. É porque a hora extra aí também tudo... Hora extra também incide, né? Incide imposto de renda, né? Não teve nada, o FGTS, nada? Não tem nada indenizatório. Ele recebeu o salário, ficou assim uns 3 ou 4 meses, foi demitido, depois reintegraram e os salários pagos. Tá ok, então.
Aqui o Dr. Kleber cita: note-se que a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista movida contra o Banco Central julgou parcialmente procedente pedido para reconhecer a relação empregatícia entre as partes e aos autores a estabilidade, determinar o enquadramento dos autores no plano de cargos e salários do reclamado, com todas as vantagens vencidas e vincendas e consequentes pagamentos de diferenças de salários, 13º, férias e depósitos do FGTS. Que não constam aí na declaração, né? Eles não entram na declaração de imposto de renda. Isso. Aí fala assim, com as consequentes, aí reintegrou ele com os consequentes salários vencidos e vincendos, pagamentos de 3 horas e 30 minutos por dia, nos termos fundamentados, integração dos mesmos nos DSRs, feriados e FGTS. É só o São salário. essas as verbas. Tudo que era do salário ele recebeu. Exatamente. Diferente da quebra de estabilidade que paga, a pessoa quer demitir o cara, mas tem que ficar com ele ainda 8 meses, então paga aqueles 8 meses para frente, aí é indenizatório, né? Sim. Ok? Mais algum esclarecimento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 114, Edson Antonello, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item do Dr. Kleber também, Gerry César. Né? Então, esse aqui foi totalmente alterado, tendo em vista aquela observação que o Paulo fez, e aqui é um caso de espólio também, né? Interessante que eu tinha visto, como era questão de omissão de rendimento de depósitos bancários, eu tinha olhado todas as súmulas, né? Inclusive as 120, mas não tinha. Eu fui atrás, eu me ative a questão e eles, primeiramente, alegavam que não podiam pagar multa de ofício, né? Então, eu fui noutra linha aqui, em outra súmula do caso, que é a 113, né? Que a responsabilidade tributária do sucessor abrange tributos devidos e as questões da multa e juros, né? Mas aqui o caso é o seguinte, né? O ano calendário é 2005. Em 2006, o contribuinte fez a declaração, né, no exercício 2006 e não informou os valores de depósitos bancários, né, que ele não informou na declaração de imposto de renda, né, e faleceu no ano de 2006. Em 2009, foi aberta a ação fiscal. Se vocês quiserem abrir na página 71, o relatório da fiscalização, na página 71, ele diz exatamente que foi aberta a ação fiscal, ele fez a notificação da inventariante, que é a esposa do falecido, né, para que ela apresentasse os extratos bancários, não precisou fazer aquela requisição de movimentação financeira ao banco, ela apresentou, e depois, então, ele faz a intimação para que ela apresente os esclarecimentos, né, que é exatamente o que diz a nossa 120, né, corroborando o que diz o caput do artigo 42 da Lei 9.430, né, que é exatamente, que fala regularmente intimado, né, quando o contribuinte regularmente intimado não justificar, né, os depósitos bancários com documentos hábeis e idôneos, o fisco pode presumir que ali era rendimento. Então, aqui é o caso de aplicação da súmula 120, como eu expliquei, né, quem foi notificado foi o espólio, né, ele já tinha morrido, foi em 2009, ele morreu em 2006. A notificação para justificação
dos depósitos foi dirigida ao espólio. Então, a aplicação aqui é da súmula número 120 e dá provimento ao recurso. Aqui é 113. A súmula. Não é isso? Não, mas aí esse não está mais valendo. Eu mudei tudo. Você aplicou 113. 113 era o antigo que está aqui. Era o antigo. Entendi. Eu só fiquei na dúvida do seguinte, porque esse auto de fração, ele tem omissão de rendimento por depósito, pelo que eu estou olhando, e também tem omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica. Então, nesse caso, é diferente, né? É porque fala assim, trata-se de auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física, onde foram tributados rendimentos omitidos recebidos de pessoa jurídica e rendimentos omitidos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada. Eu não olhei o processo ainda não. Aí a minha dúvida é se essa súmula 120 vai se aplicar no caso da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ela é só depósito mesmo. Só depósito, né? Eu não abri o auto para ver se tem as duas infrações, não. Eu estou lendo o que está escrito no teu relatório aqui, do voto antigo, né? Sei. Na outra parte eu adotei. Você adotou a decisão da DRJ. Nesse voto antigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Porque se for o caso, seria um provimento parcial, né? Provimento parcial. Não sei que eu não tenha tratado disso. Pode ser que seja só o trecho que você colocou e não tem as duas infrações. Eu estou procurando para ver no alto aqui. Me deu dúvida foi esse pedacinho aí. E até que o repasso da DRJ é só questão mesmo de bancário. Eu vi que na DRJ só fala de depósito. A minha dúvida era só se tem essa outra infração. Estou procurando aqui o auto. Sabe qual é a folha do auto? Deixa eu ver aqui. 71 é o relatório, né? 71 é o relatório. Estou chegando lá. Deve estar aí perto do relatório, né? Achei o auto. O auto está na folha 74. Tem essa omissão de rendimento de pessoa física, jurídica. Tem omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas. Pode ser que ele não tenha contestado para a DRJ, né? Por isso que a DRJ não se manifestou. Exatamente. E aí ficou definitivo. Tá, aí seria o caso de dar provimento, né? Ele contesta alguma coisa disso no recurso? Não, o recurso está aí, a repetição até da contestação que ele repetiu na... Deixa eu achar aqui, então. O recurso. Quero ver a acordo. Você achou o acordo, Paulo? O recurso não fala, o acordo não fala nada sobre isso. Eu estou olhando... Porque seria o caso de anular, se fosse, né? Se ele tivesse insurgido na impugnação. Ele também pediu isso no recurso voluntário. Mas e se ele se insurgiu na impugnação e não foi falado? Mas se no recurso voluntário ele não arguiu a nulidade, eu acho que está convalidado, entendeu? Entendi. O recurso está aqui, transcrito aqui. O recurso da impugnação, né? O pedido da impugnação. Só fala em depósito bancário. Fala basicamente do 42 aqui. Ele cita a infração aqui na impugnação dele, no item 3 da impugnação, mas acho que ele não alega absolutamente nada.
Aí ele cita a infração, mas pelo que eu entendo aqui, me parece que ele não contesta. Só fala de depósito. Então, ou seja, ele não questionou, a DRJ também não tratou, e aí acho que tornou definitivo. Talvez seja o caso de você mencionar no seu acórdão para nortear Isso, a execução dele, que a questão não foi impugnada, de repente, é uma sugestão, não sei se seria o caso, que eu fiquei com essa dúvida. Ele só fala nos pedidos do recurso do artigo 42. é bom citar para não ter problema, que não foi Que a matéria não foi impugnada, portanto, tornou-se Nada. definitivo o crédito na esfera administrativa. Faz a delimitação da lei aí citando que Isso. E aí que da matéria que foi devolvida, você está dando provimento em razão do disposto na súmula 120. Isso. Que aí não fica dúvida se o provimento foi parcial, se não foi parcial, como eu fiquei, né? No caso, é um provimento total, porque a matéria não foi recorrida, né? Não teve litígio instaurado para a segunda instância. Inclusive, esse Gary é auditor da Receita, né? É isso, Paulo? Você está olhando mais algum detalhe? Estou dando uma folhada aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Vou fazer a delimitação da lei, explicando que ele não contestou aquela parte, nem na impugnação, nem no recurso, né? Não, vamos com calma aqui. Vamos No ver recurso aí. voluntário, na folha 139 do PDF, no tópico 32, ele diz: os valores lançados como rendimentos tributários recebidos de pessoas jurídicas, na verdade, correspondem à distribuição de lucros da empresa tal, da qual a esposa do decújo, senhora tal, detém 25% do capital social. É matéria preclusa. Eu tenho que ver melhor a impugnação para ver realmente se não houve uma falha ali. Se tiver explicado isso lá também. Eu, pelo que eu dei uma folhada, não achei não, mas sei que está com olhos de lince hoje, como diz o doutor João. Está substituindo meus olhos. Você achou a impugnação, Paulo? Eu estou lendo ela, estou aqui na folha 95 do PDF. Tá. Não, só para saber se você tinha achado. Ele falou isso na impugnação, diz: os valores lançados como rendimentos tributários recebidos da pessoa jurídica, na verdade, corresponde à distribuição de lucros, da qual a pessoa está na folha 98, o último parágrafo. O último parágrafo. E no final ele pede a improcedência total do lançamento, entendeu? Eu acho que realmente foi impugnado e não foi enfrentado pela decisão de piso. Pois é. Então tem que devolver? Eu acho que é nulidade, viu? Eu acho que é o caso de enfrentar, né? Porque senão vai ter uma supressão de instância aí. Eu acho que tem que enfrentar e tem que declarar nulidade mesmo. Ele declarou algumas preliminares aqui. Não sei se nas preliminares que ele declara, ele fala isso. No recurso. Que ele bota preliminar de nulidade.
Ele pediu isso na impugnação e pediu no recurso também, entendeu? Ainda que ele não tenha arguído como preliminar de nulidade, eu declararia, entendeu? Eu também Porque, acho. efetivamente, a instância foi suprimida. Eu acho que é o anular- caso. Apreciação em primeira mão para decidir provavelmente contra ele. Anular o acórdão da DRJ. Para enfrentar essa questão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Aí você transcreve lá a parte do recurso da impugnação que ele enfrentou que ele questionou essa matéria, entendeu? Então, vamos fazer isso. Possivelmente esse processo não volta mais, porque hoje eles têm que aplicar a súmula vinculante, entendeu? E aí, nesse caso, a proposta seria, como ele não pediu, como é que a gente vai falar? Vai dar provimento ao recurso para anular a decisão? Ou a gente botou por anular a decisão? Como é que era isso que a gente colocava? Se ele trouxer a matéria no recurso, tem que dar provimento Para anular. para que aprecie a matéria. Tá. Ok. Ok. Mais algum detalhe aí, Paulo? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Doutor João. Acompanho, nesses termos, anular o acordo por omissão na apreciação da matéria impugnada. Ok, doutor Wesley. Acompanho. Doutor Wesley, doutora Fernanda. Doutora Fernanda, é que eu estou escrevendo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá difícil aqui minha cabeça hoje. Bichinha, acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Vou pedir licença só um minuto. Você vai proclamar o voto, né? Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Ok, vamos lá. Então, o item do GR 115, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância com retorno dos autos à instância de origem para aprovação de nova decisão. Ok? Ok. O próximo processo é o item 116 da pauta, João Batista da Silva, do Dr. Kleber também. Trata-se de notificação de lançamento relativa a imposto de renda da pessoa física, crescido em multa, juros, exercício 2010, ano calendário 2009, decorrente da revisão da declaração, né? Certificado, o contribuinte apresentou uma breve impugnação alegando o seguinte, né? Conformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação na qual alega preliminarmente a nulidade do lançamento. Não diz por quê, a nulidade somente alega a nulidade do lançamento. Então, o mérito afirma em síntese que a despesa com interodonto sistema de saúde odontológico deve ser retificada para o valor de R$ 3.995,20 e que junto documentação comprobatória da relação de dependência. A decisão de piso foi de procedência parcial da impugnação, aceitou a relação de dependência da esposa e retirou do lançamento. O contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações, né, da impugnação. Recurso é tempestivo, ele alega em preliminar que o lançamento é nulo, não aponta qual a causa que ele acha que ele é nulo. Então, de acordo com o artigo 59, tem lá as questões que apontam a nulidade, não tem nenhuma dessas, não verifico, no caso concreto, qualquer nulidade ocasionada pela
pela notificação. Não se vislumbra nesse contexto nenhuma ilegalidade, posto que o recorrente compreendeu a imputação que lhe foi imposta, foi chamado a se manifestar, exercer sua defesa e teve acesso a todos os elementos necessários suficiente à devida compreensão dos fatos. Rejeita preliminar. Para as questões seguintes, sendo coincidentes as razões, eu também fiz a transcrição do relatório do acórdão, aliás, do acórdão em sua impugnação, o interessado solicita que a despesa com o interodonto, que ele não apresentou nada demais, nenhum documento novo, né, reiterou, seja retificado para o valor R$ 3.995. No entanto, nada junto aos autos para comprovar tal despesa, tampouco as demais despesas médicas glosadas. Com relação à despesa com instrução, não foi juntado nenhum documento e o comprovante para fim de comprovação de despesa declarada desse título. O que concede a omissão de rendimentos, os documentos juntados aos autos confirmam a omissão lançada, né, que eram de honorários advocatícios, bem como os honorários advocatícios pagos pelo impugnante, os quais foram considerados no lançamento efetuado. Sendo assim, uma vez não apresentados comprovantes capazes de afastar as glosas de despesa médica e com instrução e a omissão de rendimentos lançados, há de serem mantidas as infrações correspondentes. O exposto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso. Não apresentou nenhum documento. Ok. Então, está rejeitando a preliminar e negando o provimento ao recurso. Isso. Foi uma despesa médica sem comprovação. Isso da interodonto, né, que o dentista. Tá. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 116, João Batista da Silva. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Agora, indo para o item 117, doutor Wesley. Elton Alexandre Gomes. Ok. Vou ao item 117, final 55, tá ok? Três processos, né? Agora que eu vi. Aí a gente vai para o final 55. Isso, 117. São três processos. Eu não sei se tem um barulho aí no fundo. Eu estou ouvindo uma coisa ligada. Eu vou pedir licença um pouquinho, sem prejuízo da leitura de voto, entendeu? Que eu já li. É só um minutinho, tá bom? Ok. Tudo bem. Recurso voluntário, interposto por Elton Alexandre Gomes. O IR caiu nos calendários 2008 e 2009, perdão. Exercício 9 e 10, onde foi apurado a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas, omissão de rendimentos de pessoas jurídicas, classificados indevidamente na declaração de imposto de renda da pessoa física, e dedução indevida de despesas de livro caixa e multa por falta de recolhimento do imposto de renda devido, a título de Carnê-Leão, no montante de R$ 759 mil, nele compreendido o imposto. Multa de ofício de 225% e juros de mora não atualizados. A multa de ofício foi agravada e qualificada, bem como foi elaborada a representação fiscal para fins penais. A decisão de primeira instância desqualificou a multa por falta de elementos que pudessem manter a qualificadora da multa de ofício, mantendo somente aí a multa agravada. Em seu recurso voluntário, vou ajustar aqui um pouquinho as folhas. O recorrente apresenta as seguintes alegações: que não deveria subsistir o agravo de multa, uma vez que a reincidência por parte do recorrente referente à classificação indevida
uma declaração de imposto de renda, não teve o condão de lesar ou omitir receita ao fisco, uma vez que entendeu que os valores dos anos calendários de 2008 e 2009 são omissão diversas e correspondem a uma interpretação equivocada do contribuinte sobre o referido fato. Pede a diminuição do percentual da penalidade imposta. No mérito, pede que a tributação incida. Pede que a tributação incida sobre o valor mensal da obrigação principal e não ao final com o recebimento global dos valores devidos decorrentes da ação judicial, devendo ser observado o regime de competência e não o regime de caixa. Aduz que o recebimento dos valores de pessoas físicas decorrem de pagamentos realizados por meio de precatórios frente a honorários advocatícios. Aduz que não há imposto devido, né? E, em razão dos valores recebidos de seus clientes, pessoas físicas se referem a recebimento de anos anteriores, juntando planilha com CPF, cliente e data do efetivo recebimento. Alega que o senhor Valdomiro Teixeira Furlan, com seu CPF descrito, não foi seu cliente, informa que, conforme pesquisa, essa pessoa seria inexistente nos cadastros da Receita. De igual forma, o senhor Antônio Luiz não seria cliente seu e não recebeu valores deste cidadão. Quanto ao recebimento de valores de pessoa jurídica, afirma que nunca trabalhou para a Caixa Econômica Federal, instituição que teria feito pagamentos no ano calendário de 2008 e 2009, e que, na verdade, pagamentos de valores decorrentes de ações judiciais, das quais também deveriam ser computados como regime de competência e não regime de caixa, citando o ato declaratório número 5 da PGFN. Pede o confronto de receitas e despesas deduzindo o imposto devido exigido pela autuação. Passando ao voto, omissão de rendimentos foram constatados, como dito aí, na qualidade de advogado, o recebimento de quantias dos valores do ano calendário 2008 e 2009. Eu passo, depois das legislações citadas, e passo a fundamentar aqui o voto. O total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo contribuinte deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor da legislação aplicada ao caso. No presente, o recorrente solicita que seja aplicada a tributação pelo regime de competência, que seria mês a mês e não regime de caixa, quando do seu recebimento. Inexiste na legislação regra permissiva para solicitação do contribuinte, uma vez que no presente caso a aplicação é pelo regime de caixa. Para a aplicação do regime de competência sobre os valores percebidos acumuladamente, e o recebimento deve ser realizado quando o contribuinte for o próprio beneficiário dos valores decorrentes da ação judicial, e não o patrono da causa, que no caso está prestando um serviço que lhe garante a renda oferida. Cito as legislações, artigos 56 e 640 do regimento aplicado à época do imposto de renda. Assim, conforme se verifica da acusação fiscal, o caso dos autos não se trata de recebimentos recebidos acumuladamente, de rendimentos, perdão, mas de honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte, decorrente de processos judiciais que atuou como procurador de partes interessadas, e ao receber os pagamentos pelos serviços prestados, deve haver a incidência no IR, uma vez que são rendimentos auferidos e tributáveis no mesmo ano calendário. Tanto os valores recebidos de pessoas jurídicas e pessoas físicas, o tratamento neste caso é o mesmo, já que decorrem de fatos geradores e que identificam a percepção da renda. A Caixa Econômica Federal somente é a instituição que realiza o pagamento e realiza retenções na fonte do IR por determinação judicial e não por mera liberalidade ou faculdade. Portanto, não assiste razão recorrente judicial quando for o caso. Ainda a decisão de piso constatou duplicidade no lançamento de duas pessoas físicas, excluindo elas da base de cálculo, referente às pessoas que não teriam realizado pagamento ao contribuinte. Segundo as suas argumentações, a decisão de primeira instância já foi clara ao explicar que o cliente Valdomiro constatou que não há dúvidas no seu recebimento, conforme foi descrito
nos documentos de 67 a 70. Né? E quanto ao cliente Antônio, que nunca teria sido cliente do autuado, ele próprio, este cliente, declarou nos seus rendimentos, que foi constatado aí pelo sistema informatizado, o pagamento efetuado ao contribuinte no valor de 3.200 e tantos, referente à dependente Vanessa, da qual deve ter sido alguma ação ou demanda contratada. Assim, conforme já explicado pela decisão de piso, sem razão ou recorrente. Das deduções do livro caixa, entendo que não cumpriu todas as formalidades necessárias o contribuinte. Ele foi intimado a realizar essas comprovações de deduções devidas com o respectivo livro caixa escriturado, mas deixou de juntar-se à prova com as formalidades devidas. Isso aí as fundamentações também. Nesse sentido, apesar da documentação informar as entradas e saídas, não é possível atender o pedido recorrente, uma vez que foram contabilizados, sim, o livro caixa de forma adequada. Da multa gravada e da multa isolada. Bom, a multa isolada estaria dentro do período da aplicabilidade, não, portanto, podendo ser utilizado aqui a súmula 147 do CARF, que passou a exigir, né, conforme medida provisória e depois da própria lei de 2007, a multa isolada na interpretação da súmula CARF. E a multa agravada, tendo em vista o teor objetivo dela, né, de forma objetiva, também não temos como afastá-la, né, por aplicabilidade da legislação específica de forma objetiva. Ele teria sido intimado e não se manifestou por 2 vezes, salvo engano aqui, e foi recebido no seu domicílio fiscal. Então, o contribuinte, na época da fiscalização do termo de início da ação fiscal, não teria se manifestado. Eu estou, portanto, conhecendo o recurso voluntário e negando o provimento. Presidente. Esse processo é diferente dos demais? Cada um é um assunto? Diferente. É um pouquinho diferente. Então, em relação... Uhum. Eu vou tentar resumir o próximo. Tá. Então, em relação ao item 117, o relator votou por negar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanha. Também acompanho. Então, item 117, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 118, final 2010, 11. Em 2010, 11, trata-se também de omissão de rendimentos, despesas de profissional autônomo. Só vou fazer aqui um resumo, porque, conforme o voto anterior, é o ano calendário 2007 e 2008, também apurando ali compensação indevida e, neste caso aqui, foram rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O interessado recebeu da Caixa 90.115, referente ao pagamento de haveres de liquidação de ações judiciais, nas quais eu atuo como advogado oriundo dos pagamentos precatórios pelo TRF. Pediu também a restituição de R$ 2.703. Nesta questão da omissão do rendimento, também, nos mesmos termos do voto anterior, eu estou negando provimento.
diante de toda a legislação já citada, enfim, colocada aí para os colegas, não foram oferecidos a tributação dos rendimentos recebidos e também não acatei as alegações do recorrente. E quanto ao pedido de compensação dos valores de 2.000 e alguma coisa, o recorrente não traz nenhum tipo de documento que lhe daria direito a esse procedimento, ou explicação razoável para solicitar a referida quantia. De qualquer sorte, qualquer valor que tenha sido retido na fonte no momento da execução do crédito fiscal pela unidade competente da Receita é sempre considerado e abatido a fim de que seja cobrado valores, a fim de que não sejam cobrados valores indevidos. Eventuais restituições deve o contribuinte buscar em sede de processo próprio. Eu estou conhecendo do recurso voluntário para negar provimento. Ok. Alguma consideração, algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 118, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 119, final 2010, 69. O 2010, 69 é o seguinte, vamos passar também a valores, eu só vou checar se o valor que eu coloquei aqui da Caixa estaria correto. Trata da omissão de rendimento de pessoa jurídica e compensação indevida também. É o mesmo caso deste. É a mesma circunstância, viu, presidente, esse aqui. Só deixa eu... A princípio é isso, eu também estou negando provimento e não acolhendo as alegações do contribuinte. É a mesma situação do processo anterior. O calendário 2007. Esse é o final 69, né? Ao 69. Isso, é a mesma situação, presidente. E os valores também são os mesmos ali. São muito semelhantes, por isso que eu fiquei confuso se tinha alguma diferenciação de valor. Mas é isso mesmo, tá? Ok. Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 119, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item da doutora Fernanda, 120, Calil. Bom, esse processo aqui tá só abrindo aqui, que você não tinha terminado de fazer resumo. Bom, esse processo aqui é o caso de distribuição de lucros também, tá? Foi constatado que o contribuinte informou como rendimento também isento e não tributável o valor de 3 milhões na sua DPF, como se fosse também, nesse caso, dividendos, tá?
Só que nesse caso aqui, salvo engano, eu tô só confirmando aqui. Nesse caso aqui, acho que é aquele a hipótese de. Tô só confirmando se é lucro presumido ou não. Não, então. Nesse caso aqui, ele alega que o montante recebido, ele declarou na declaração de imposto de renda da pessoa física dele que era um valor que seria isento porque decorreria de alienação de imóvel. E aí, distribuição do imóvel pela empresa, a qual ele era sócio, tá? Então, ele alega que ele era sócio da empresa que teria aferido ganho de capital na desapropriação do imóvel e que, portanto, seria isento. Porém, alega a DRJ que o lançamento, de acordo com a boa técnica contábil, se o valor fosse superior ao valor contábil do imóvel, a diferença positiva teria sido lavada a crédito de resultado não operacional, que não ocorreu, ou seja, não teve nenhum registro contábil para que respaldasse essa alegação do contribuinte. A operação apenas resultou em alteração no ativo da empresa, com redução do mobilizado e aumento no ativo circulante. Por conseguinte, a decisão judicial que conferiu isenção do imposto de renda ao eventual ganho decorrente da desapropriação não influi na solução do presente litígio, já que não foi apurado o ganho de capital. A cópia do livro diário de folhas 147 a 151 registra pagamentos aos sócios adeptos de distribuição antecipada de lucros a crédito no Banco do Brasil e foram pagos a impugnante por meio de cheques nos valores tais. Segundo a demonstração de resultado do exercício transcrita no livro diário de folha 153, não houve apuração de lucro contábil no ano calendário de 2005. E de acordo com a DIPJ, também, folhas 220 a 223, não foi apurado lucro presumido em nenhum trimestre do mesmo ano calendário. Então, no curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar livros contábeis da empresa, Projeção e Incorporação Limitada, onde se encontrassem os demonstrativos de apuração de lucros da empresa que originaram a referida distribuição. E caso a distribuição proveniente de reserva de lucros de anos anteriores, deveria apresentar os registros contábeis desse período para sua aprovação. Não foram trazidos aos autos os registros contábeis de períodos anteriores, de modo a comprovar a existência de lucros acumulados. De start, resta evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos da empresa da qual é sócio, não suportados por lucro do exercício e sem a comprovação de existência de lucros acumulados a amparar a distribuição. Então, por essas razões, a DRJ entende que, de fato, deve ser considerada improcedente a impugnação e ser mantido o crédito tributário. No meu voto, a preliminar de nulidade eu afasto, porque entendo que foram atendidos todos os requisitos constantes no decreto do procedimento administrativo fiscal. Quanto à questão de tributação excedente, do lucro presumido e ainda que fosse lucro real, aqui em ambos os casos, a empresa ela deveria comprovar, através do livro diário autenticado e com a comprovação de que realmente teve lucro a ser distribuído. E ela não intimada a apresentar, ela não apresentou. Então, nesse sentido, em que pese a alegação dela de que teria sido venda de imóvel, que seria lucros isentos, que a alienação do imóvel que teria gerado lucro seria isento no momento da sua distribuição. Todas essas alegações acabam que não tem respaldo contábil. E aí as folhas que eu mencionei são folhas que realmente demonstram que não havia no período lucros que respaldassem essa justificativa de suposta distribuição, que em tese poderia ser isenta. Então, por esse motivo, eu nego o provimento a recurso voluntário.
Ok, doutora Fernanda, obrigada. Alguém tem alguma ponderação? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanha. Eu também acompanho. Então, item 120, caliu, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. 121, do Dr. Wesley. Sidney José Cronenberger. Esse processo, presidente, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para descrever aqui, porque eu estou dando provimento em partes dele, e aí peço que os colegas possam dar uma avaliada também, que é o seguinte: foi interposto recurso voluntário por Sidney contra a Corte de primeira instância, que negou o provimento ao... que entendeu, parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte. O que aconteceu aqui no processo foi que o seguinte: o escritório de pesquisas e investigação da primeira região da Receita Federal identificou, mediante diversos cruzamentos de informações do sistema da Receita, várias pessoas que se beneficiariam de restituições indevidas, cujas declarações foram transmitidas utilizando-se de determinados protocolos da internet do IP, né? O esquema, então, ele beneficiava, teve restituições, das restituições indevidas, era executado por um grupo de comando, por um cidadão aí, e que cobrava pelos serviços, né? E aí o contribuinte foi identificado também nesta operação, né, nesse cruzamento de dados, o que acarretou também a sua aplicabilidade de multa qualificada. Então, esse foi o procedimento acarretado aí. A autoridade lançadora registra que o contribuinte apresentou documentos à fiscalização durante a ação fiscal. E, neste quesito, as infrações constatadas foram as seguintes: dedução indevida com previdência privada, dedução indevida por dependente, dedução indevida por despesas médicas, dedução indevida por instrução, multa qualificada de 150% com representação para fins de representação fiscal para fins penais. A decisão de primeira instância reduziu a multa qualificada de 150 para 75 de duas infrações, mantendo outras duas, tá? Previdência privada e despesas médicas. Nas demais ela teria mantido, são 4 infrações aqui. E no seu recurso voluntário, o recorrente contesta a multa qualificada, aduz que as infrações equivocou-se em dizer que não foram impugnadas a dedução de dependentes, uma vez que isso aí teve outra questão, que na decisão de primeira instância entendeu a fiscalização que não houve impugnação dos dependentes. E que teria se equivocado, né, em dizer que não foi impugnado, segundo o recorrente, a dedução dos dependentes, uma vez que ele contesta isso na impugnação. Isso deu no âmbito da filha da empregada doméstica, que é sustentada pelo recorrente. Em relação à previdência privada, entende que houve equívoco por parte da fiscalização, uma vez que a lei impõe limitador de idade, que a lei não impõe limitador de idade de 16 anos, para possibilitar a retenção da previdência, nos casos da contribuição à previdência particular, somente uma instrução normativa da Receita que determina isso. Quanto à dedução de despesas médicas, indica que todas foram feitas conforme a lei possibilita, e que não foram analisados pela decisão de primeira instância de forma minuciosa, bem como também não oficiou a instituição de ensino para comprovar a veracidade das despesas ocorridas na questão da instrução, despesa com instrução. Aí eu passo ao voto. Sobre a acusação fiscal e multa qualificada. Bom, foi aplicado 150% para todas as infrações, por entender que a fiscalização que em verdade o contribuinte teria agido com o intuito de lesar o fisco, em razão de seu nome constar
da emissão de documentos numa investigação que visava identificar fraudes criminal, uma investigação que visava identificar fraudes para realização de deduções no imposto de renda. Ocorre que a decisão de primeira instância afastou a multa qualificada para as despesas havidas com a previdência privada e despesas médicas, mantendo sem muita explicação a multa qualificada para infrações com instrução independente, nos seguintes termos: as despesas médicas relativas ao sistema de saúde, nos valores X, foram realizadas e, todavia, glosadas. O mesmo ocorreu com as despesas de instrução da Previdência, privada. Ao qualificar a multa de ofício, de acordo com o primeiro parágrafo, o parágrafo primeiro do artigo já transcrito no voto, a autoridade fiscal fez constar no termo de verificação que os fatos verificados no curso da fiscalização demonstram práticas que configuram crime contra a ordem tributária. Desta forma, exceto sobre as despesas constantes nos 2 primeiros parágrafos deste tópico, não há como afastar a aplicação da multa de 150% sobre o valor do imposto apurado, tendo em vista o evidente intuito de fraudar o fisco materializado pela inserção de deduções fictícias nas sucessivas declarações. O fato de as declarações terem sido feitas e enviadas à Receita por terceiros não exclui a responsabilidade do contribuinte. Então, são 4 anos calendários aqui discutidos nos autos e levantado como infrações, tá? Contudo, ao afastar a multa qualificada para as 2 primeiras infrações que teriam sido consideradas pela fiscalização, fraude contra o fisco, entendo que não há razão para manter a multa qualificada para as infrações remanescentes, que justamente remontam apenas dependentes, não recibos emitidos por possíveis fraudes. Com isso, entendo ser indevido manter a multa para essas 2 rúbricas e glosas, já que, no máximo, seria o fato de apenas manter a autuação em razão de não comprovações ou documentos idôneos que possam afastar a autuação fiscal. Ademais, data vênia e com devido respeito à decisão de primeira instância, ficou truncado e confuso o afastamento da multa qualificada, quando cita que nos 2 primeiros parágrafos está afastando a multa qualificada, e no final do tópico do item alega que manterá a multa qualificada para os 2 últimos parágrafos, que fala justamente das despesas havidas com instrução e dependentes. Entendo que trouxe confusão também para o recorrente realizar seu recurso de forma adequada, e por isso também, a fim de evitar cerceamento de direito de defesa, bem como para não ter decisão que possa ter alguma prejudicialidade naquilo que o recorrente já teria ganho, aplico o afastamento integral da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75% para todas as infrações. Sobre a dedução de dependentes, diferente da decisão de piso, entendo que o recorrente impugnou sim as deduções com dependentes, conforme a impugnação de folha 141 e seguintes. A fiscalização glosou apenas os 2 dependentes que não eram filhos ou possuíam algum grau de parentesco com o recorrente. Assim, correta a glosa. Cito o artigo 35 da Lei 9.250, que especifica quem poderia ter nas deduções. No dispositivo citado, não permite que a situação dos autos, filhas da secretária do lar do recorrente, possa ser enquadrado como os dependentes. Glosa sobre previdência privada. Foram glosados para a previdência privada o dependente do recorrente que continha mais de 16 anos. Aqui eu peço ajuda aos colegas, porque ele alega que a previdência poderia ter sido que a matéria foi renunciada pelo recorrente, tendo em vista que alegou em sede de impugnação que desconhecia a obrigatoriedade e que estaria providenciando tais pagamentos. A decisão de primeira instância, 2 situações, entendeu que ele não teria impugnado isso, porque ele entendia que poderia deduzir esse dependente maior de 16, né, na declaração. Porém, ele disse, olha, eu não sabia, se for, então eu vou providenciar, eu tenho que recolher isso. Ele não expressamente renunciou à matéria, pelo que eu entendi ali. Então, assim, é uma situação que eu entendo que ele, de fato, não renunciou e impugnou, diferente da interpretação da decisão de primeira instância. E aí, ele alega o seguinte, eu gostaria
da interpretação dos colegas, porque ele diz o seguinte: a lei não estabelece a idade de 16 anos para o caso concreto, somente colocada por uma instrução normativa da Receita. Neste caso, entendo que a instrução normativa não pode estar acima da lei e não teria vedação a esse jogador de afastar a referida aplicabilidade da regra imposta. Então, eu afastaria aqui a glosa, salvo os debates aqui do colegiado. A dedução indevida de despesas com instrução, fiscalização, apurou o seguinte: foi acrescentado aí o filho do recorrente e, no quesito, a do recorrente que a fiscalização deveria ter oficiado a instituição de ensino para certificar das informações prestadas por ele. Ocorre que quem deveria produzir prova, no caso, é o contribuinte. Então, eu mantenho essa glosa. Despesas indevidas médicas. Exigiu-se do contribuinte a apresentação da comprovação da efetividade da efetiva prestação de serviço, havida com despesas médicas indicadas e questionadas, segundo a exigência fiscal. Aí eu transcrevo aí. Entendo que ele não trouxe as comprovações devidas para as despesas médicas. Obviamente, porque talvez estava tendo aí essa aplicabilidade da investigação sobre possíveis fraudes. Então, eu voto conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar parcial provimento, restabelecer a glosa da Previdência, conforme já falado, e afastar integralmente e não parcialmente, como foi feito pela decisão de primeira instância, os 150% da multa qualificada para 75% de todas as infrações. Como voto, presidente. Estou aqui olhando o processo, doutor Wesley. Esse processo foi uma operação, foi bem conhecida aqui em Brasília, chamada Leão Ferido. Esse Leão Ferido tinha um contador, esse Luiz aqui, esse cara que está citado aqui no relatório, né? Que ele vendia essas restituições de imposto de renda, né? Ele criava despesas dedutíveis no imposto de renda que não existiam, e as pessoas pagavam por essas despesas. Foi encontrado no escritório desse contador cheques, comprovantes de transferência dessas pessoas. Acho que ele recebia um percentual em cima das restituições que essas pessoas tinham em relação a essas despesas. Eu não sei se é o caso dos autos, porque eu estou analisando aqui, mas durante as ações fiscais houve circularização desses estabelecimentos de previdência, saúde, ensino. Ele criava, inclusive, dependentes que não existiam. Então, eu tenho um pouco de receio de desqualificar essa multa, justamente por esse intuito fraudulento que foi originado por toda essa operação que foi deflagrada, entende? Então, eu não sei, eu acho que desqualificar a multa, no meu entendimento, pode ser que dentro desse relatório tenha alguma situação específica que me leve a pensar de outra forma, mas pelo teor da situação, eu não desqualificaria a multa de ofício, não. Eu peço que o Maurício não me silencie aqui, porque eu estou no meio do meu relatório, né? De novo, fui silenciado. Eu entendi, presidente, mas é o seguinte: eu também manteria integralmente a multa aqui, tá? Nesse caso, porque eu vi, obviamente, que as provas dos autos estão extremamente robustas aí, né? A investigação, o nome dele foi feito. Mas a decisão de primeira instância, eu não sei o porquê, desqualificou duas infrações e elas estão confusas nessas. Eu confesso, e aí eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, ou peçam vista, ou analisem melhor, que eu não entendi muito bem a desqualificação da multa em sede de primeira instância de duas infrações e mantendo outras duas. E quando ele cita, os dois primeiros parágrafos, as duas primeiras acusações eu tiro e as duas últimas eu mantenho, ele não é claro, no meu ponto de vista, qual é o procedimento que ele manteve ou tirou. Posso ter me equivocado nessa questão. Agora, no meu ponto de vista, ele vem e pede, olha, eu quero que seja afastado tudo. Aí eu vou manter quais multas qualificadas específicas, que não foi isso que eu não compreendi muito bem no processo, é isso que eu quero explicar. Por mim, eu manteria diante do fato da investigação e da prova robusta. Para mim, não tem matéria controvertida sobre isso, está claro. Agora, a parte que me deixou confuso foi justamente até para julgar
Aí, por isso que eu desqualifiquei a multa e mantive, obviamente, todas as questões do auto de infração, salvo aquela da Previdência que eu fiquei na dúvida, porque ele diz que só tem uma instrução normativa, a lei não aponta, e aí eu também não achei isso na lei. Talvez também não tenha tido êxito nessa pesquisa, né? Tá, ok. Não, eu vou passar para... Foi doutor João, doutor Paulo, na sequência. Bom, eu só queria corroborar o que a doutora Sheila falou. Eu conheci a operação. Eu não consigo imaginar hipótese de ausência de dolo quando o contribuinte inventa um dependente na declaração de imposto de renda. Eu até admito que não haveria dolo se, por exemplo, ele coloca um filho que é maior de 21 anos, mas que não faz curso superior. Porque talvez ele não saiba ou não tenha interpretado corretamente a legislação para imaginar que, para ser dependente acima dos 21 anos, tem que estar cursando curso superior. Tudo bem, eu até admito que ele pode errar e colocar esse filho como dependente. Mas inventar um dependente, sobretudo num contexto que a gente sabe que foi feito para gerar uma restituição indevida, eu acho que a conduta é proposital. Ele quis colocar deduções para aumentar o valor da restituição que ele ia receber. Sim, eu vejo o elemento subjetivo muito claramente nesse caso, sobretudo a questão dos dependentes. Também da despesa médica poderia associar do mesmo modo, mas o dependente me parece evidente, porque não tem como o contribuinte inventar um filho que não possui. Ok, doutor João. Agora, doutor Paulo, né? O senhor terminou, doutor João? Não lhe cortei, não, né? Doutor Paulo. Com relação à impugnação que o sujeito passou a apresentar, todo que diz respeito à glosa de dependentes. Bom, foram glosados 2 dependentes. E o que ele diz na impugnação dele? Não sabedor da impossibilidade de não poder incluí-las na qualidade de dependentes em suas declarações de imposto público, aliás, fato corriqueiro nas declarações de milhões de contribuintes desse país, que realmente assumem o papel de verdadeiros tutores sem a devida autorização judicial, equivocadamente as manteve como suas dependentes, pois não são de direito ou são de fato. Aqui, mais uma vez, esta é uma prova inequívoca de que há espaços para se falar não há espaço para fraude, sonegação ou conluio, pois as despesas realizadas pelo contribuinte são reais, existem de verdade, e atendem ao papel social do impugnante, que na maioria dos casos o próprio Estado não proporciona. Assim, há excesso de exação na aplicação da multa de 150%. Então, eu acho que, com relação aos dependentes, a única coisa que ele questiona é a multa de 150%, e não a glosa do dependente em si. Então, eu acho que, de fato, é matéria não litigiosa. Se eu entendesse de outra forma, seria caso de nulidade da decisão de piso por não ter enfrentado uma matéria litigiosa, entendeu? Mas eu acho que ele realmente não contestou a glosa desses dependentes. Ele só entende que isso não poderia implicar essa multa de 150%. A multa foi enfrentada na decisão como um todo, né, que reafirmou a incidência dela. Aí, com relação à previdência privada do dependente que não foi glosado, maior de 16 anos. Com relação a essa infração, já foi desqualificada a multa de ofício pela dedução de piso. E desqualificou, acho que perto de metade das infrações. Bom, a questão a saber é se a AIN inovou ou não inovou. Essa é uma matéria controversa e deve ser por isso que a DRJ já tirou a multa de ofício. Não é uma questão pacífica na jurisprudência, em primeira instância, se o dependente, depois de 16 anos, teria que contribuir para a Previdência Social. Mais uma vez sedimentada, e não resta dúvida. Eu acho que essa é a interpretação que se deduz da lei. Aí, o que a lei diz? No artigo 35 da norma 250. Para o efeito do disposto, poderão ser considerados como dependentes. Aí vem todos eles. Será que eu... Não, eu estou lendo outra coisa aqui.
Artigo 11, caput da Lei 9.532. Arrolado dentro dos dispositivos legais que fundamentam a referida instrução normativa. Férias. As deduções relativas às contribuições para a entidade de previdência privada, a que se refere a linha tal do artigo tal da Lei 9.250, e as contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programa Individual FAP, a que se refere à lei tal, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionados ao recolhimento também de contribuição para o regime geral de previdência social, ou, quando for o caso, para o regime próprio de previdência social. Bom, o dependente poderia contribuir para o regime geral. Se não o fez, eu entendo que não tem esse direito com base nessa lei, e eu acho que a interpretação dada pela instrução normativa, o que ela faz é interpretar essa lei, eu acho que é razoável, entendeu? Aí eu trouxe aí uma jurisprudência que eu achei no âmbito da terceira, de uma das turmas extraordinárias do CARF, que julgou essa matéria há não muito tempo, né? Aí diz, em cima foi esse o raciocínio que ela desenvolveu, entendeu? Que o dependente deveria contribuir. Sim, pois é. Por isso que eu fiquei na dúvida se manteria ou não, entendeu? Aí eu defendo isso, que a IN realmente não inovou. Que não inovou. É. Mas eu entendo que isso há um campo para interpretação desse dispositivo, mas o meu entendimento é alinhado com a IN. Mas, doutor Paulo, se a lei é clara ao dizer que ele pode deduzir a contribuição para a previdência privada... Não estou te ouvindo, João. Não? Está me ouvindo, não? Agora sim. Agora sim. Se a lei diz que ele pode deduzir a contribuição para a previdência privada, desde que também contribua para a previdência oficial, seja ela seja própria ou geral, então não me parece, sinceramente, que eu não consigo imaginar a interpretação diferente dessa que o senhor está dando. Eu interpreto assim, ele condicionou, que o contribuinte seria suficiente para todos que estão albergados por ele, entendeu? Não sendo uma declaração conjunta. Eu não interpreto assim. Mesmo que não tenha sido especificado o ano dele, 16 anos em diante, enfim. Não tem dúvida que ele é maior de 16 anos, porque isso foi colocado no lançamento e ele não contestou, né? O senhor está dizendo que ele não contestou, é isso? É. Eu entendi que ele contestou. Que o filho era maior que 16 anos? Isso aqui está claro no lançamento, tem aqui tem certidão de nascimento que ele apresentou na constatação fiscal, entendeu? Não, que ele não poderia incluir o filho maior de 16 anos, é isso que ele contestou. Não, ele contestou, ele não contestou o fato que seria maior que 16 anos, entendeu? Isso aí contesta, é maior que 16 anos, ele entende que seria dedutível. A IN entende que não. E eu também entendo que a IN que ela dá uma interpretação adequada à lei. Eu acho que eu vou manter o voto. Ok. Você vai manter o voto dando parcial provimento? Eu vou manter o voto nos termos já lançados e justamente, repito, a multa qualificada, no meu entender, não deveria ter sido retirada, mas pelo que vocês colocaram, haveria uma situação diferenciada, e deveria ter sido melhor qualificada, porque ele fala no voto da DRJ lá, do relator, ele fala exatamente 2 pontos iniciais e 2 pontos finais, mas ele faz uma certa confusão no meu ponto de vista. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, e aí pelo sim e pelo não eu eu desqualifiquei em razão do que ele não está sendo, né, eu não posso dar uma decisão desfavorável no sentido de... Mas eu acho que a sua desqualificação tem que ser em função do que o fiscal escreveu no relatório fiscal, e não em função do que a DRJ decidiu. Mas como é que eu vou... Se você estiver claro que o fiscal configurou a multa de forma correta, independente do que a DRJ tenha decidido, eu manteria a multa, né, assim. Eu acho que a questão está entre o fiscal configurou a multa de forma correta no relatório fiscal, está configurado o dolo, porque a DRJ pode retirar e eu posso discordar. Eu acho só, presidente, que houve
do meu ponto de vista, um voto que não foi tão preciso, um relatório que não foi tão preciso pela decisão de primeira instância. Para mim, não está em conteste a lesão ao físico nesse sentido, ok, mas para mim trouxe uma certa, inclusive, dificuldade no recurso do recorrente para poder, olha, de qual que saiu exatamente, o que manteve. Eu não entendi dessa forma, então daí eu vou manter o voto assim. Tá, doutor João. Eu entendo que a RJ desonerou o gravame da multa lá, o gravame duplicado da multa, na infração, que foi o caso da dedução de previdência complementar, porque aí sim, me parece que não é um caso de evidente intuito de fraude, porque se discute, você poderia deduzir, ainda que esse menor não contribuísse para a Previdência Pública. Eu entendo a razão de desqualificar essa parcela da multa sobre essa infração. E também entendo, como já disse aqui, por que a DRJ não desqualificou a multa em relação à questão dos dependentes, porque simplesmente os dependentes que foram ali colocados sabiam o contribuinte que não eram filhos dele. É possível que ele não sabia que não eram filhos dele. Repito, sobretudo no contexto em que foi feita essa declaração, com objetivo tal, comprovado nos inquéritos policiais que seguiram a Operação Leão Ferido, é um conjunto de contribuintes que eram zero e vezeiro e fraudaram a declaração para obter a restituição. Tinha dólar. Se olhar os elementos que estão no inquérito e que estão aqui no site, a gente vai ver que foi isso que aconteceu. Então, explica isso, doutor Wesley, por que é que a DRJ desqualificou uma parte e não desqualificou outra. É só esse que é o ponto. Então, pode até ter ficado bem escrito, mas a ideia foi bem essa infração que está relacionada com a fraude na declaração visando ao benefício da instituição indevida, essa é qualificada. Agora, essa aqui, que é uma divergência de interpretação de legislação, que é até razoável, tudo bem. Essa aqui é a multa não qualificada. Tá, eu só queria entender o seguinte, então, na questão da despesa médica, foi desqualificado, é isso? Não toda, só uma parte, entendeu? Uma foi parte desqualificada pela decisão de piso, só uma parte do lançamento. Foi em torno de 20 mil lançados a cada ano e foi desqualificada em torno de 5 mil em cada ano, entendeu? Só uma parte da despesa médica. Lançada. Então, daí e também da glosa da Previdência Complementar. Também. A Previdência Complementar total. Porque elas não estavam relacionadas à questão da fraude, da sonegação. Mas quando ele provavelmente a despesa médica que eles desqualificaram tinha algum outro motivo para desconsiderar, por exemplo, era de uma pessoa que não era... que a despesa existia, mas não era... a parte mantida foi que foi circularizada, e as empresas recusaram a prestação de serviço. A verdade é essa. Não houve despesa médica. Essa só que é a verdade processual. Isso. Pois é. Porque no seguinte, quando ele conclui ali, assim, sobre as infrações anotadas nos 2 parágrafos anteriores, afasta-se a multa de ofício qualificado. E os 2 primeiros parágrafos tratam primeiro da Previdência, ok, já foi explicado, e das despesas médicas. Ele não cita ali que é parcialmente o afastamento das multas, da desqualificação. Ele não diz, desqualifico parcialmente a multa qualificada. Ele fala, desqualifico a multa qualificada. Despesa médica. Por isso que eu fiquei na dúvida de como assim poderia se desenrolar. Então, quer dizer que ele está parcialmente mantido na despesa médica, mas a conclusão da decisão de primeira instância, ela fala que desqualifico. Ela não falou parcialmente desqualificado. E aí eu entendo que há uma incongruência com o próprio voto. Ok. Doutor Paulo, o senhor pediu a palavra, mais alguma consideração? Sim. Eu acho que boa parte da fundamentação da qualificação da multa de ofício, se não a
praticamente totalidade, é no fato dessa ação fiscal ter se originado de determinada operação desencadeada no contexto do SPEI. Isso maculou toda a análise que se fez dessas glosas de deduções indevidas. Não acho que é multa qualificada a glosa dos dependentes, que residiam no âmbito do ambiente familiar dele, filha de empregado. Isso não foi, eu reputo isso como verdadeiro, já que não foi contestado pela decisão de piso. Então, eu acho que não tem fundamento para essa glosa. Glosa de despesa com instrução, também não vejo fraude aqui, simplesmente ou não comprovou, ou comprovou apenas parcialmente, é o que foi descrito no termo de verificação fiscal. Também completamente descabida a qualificação da multa de ofício em relação à previdência privada, que já foi corrigido pelo acordo de piso, mas o acordo já lança um olhar sobre o ânimo que teve esse termo de verificação fiscal aqui, que acho que foi além, entendeu? Então, eu acho que está, sim, contaminado. Eu só vejo um ponto aqui que ficou um pouco caracterizado, que ele apresentou recibo fraudulento, que é um trecho aqui que eu vou ler do termo de verificação fiscal. Por ainda intimados para circularização a Brasilprev Seguros e a Previdência CIS, Sistema Integrado de Saúde, e a Dutra Clínica Odontológica, todos declarados como beneficiários de pagamentos deduzidos pela fiscalização. Com resposta, o primeiro circularizado informou ter recebido contribuição no valor de 4.000 e tal, da cliente tal. O segundo circularizado não respondeu ao termo de intimação. Já o terceiro informou que não recebeu qualquer pagamento. Só esse terceiro aqui que poderia entender que ele apresentou o recibo fraudulento. Todos os outros não. Com relação ao plano de saúde, inclusive a decisão de piso já afastou a qualificadora, porque o que ficou evidenciado? Que ele incorreu em despesas com terceiros não dependentes. Foi isso. Então, a decisão de piso entendeu que isso não é fundamento para qualificação. Então, para mim, sobra a qualificação só com relação a esse recibo que ficou caracterizado aqui no lançamento, que é inidôneo. Aquilo que simplesmente não foi apresentado, que não é o costumeiro de glosa de deduções indevidas, não vejo motivação suficiente aqui para lançar essa glosa, essa qualificadora da multa. Aí eu acompanharia quase todo o relatório, mas eu manteria a qualificação em relação aqui a essa despesa que está comprovada que não existiu, entendeu? Aqui evidencia um dolo. Só com relação a essa. Que é o dependente, você excluiria, Paulo? Eu excluiria. O dependente que não existe? Os dependentes que ele disse que são filhos da empregada que vivem sob sustento dele. É uma situação que existe, entendeu? Eu tenho um tio que criou a filha da empregada, até faculdade, fez por conta dele, entendeu? Está provado que é filho da empregada? Ele alegou isso e não foi refutado pela decisão de piso. Então, eu entendo que isso aí é verossímil. E nem pela fiscalização nesse ponto. E nem pela fiscalização. Não, a fiscalização não poderia, porque, afinal de contas... Poderia dizer, não, essa pessoa não tem, filha de fulano de tal, que não tem endereço no seu endereço. Poderia ter essa pessoa não tem nenhum vínculo empregatício com você, para você dizer que é filha de empregado. Não, mas é porque o argumento da impugnação vem depois de encerrada a ação fiscal, seu Paulo. Encerrada a ação fiscal, ele trouxe o argumento. A DRJ, se não acreditasse nele, poderia ter indicado isso, que não é idôneo a essa argumentação que ele trouxe. Por isso que eu vou manter o voto para desqualificar integralmente, aí, apesar da acusação. Você vai desqualificar, você está colocando para desqualificar a previdência privada. A previdência privada já está desqualificado, Sheila. Ah, tá, não, deu parcial provimento para restabelecer as glosas referentes à previdência privada e afastar a multa qualificada de 150% para 75%. Ok, entendi. Você está afastando ela toda. E outro ponto é aquele da previdência com o dependente de 16 anos. Isso, a previdência que você colocou. Você está estabelecendo a glosa referente à previdência privada. Do filho dele. Isso. É o que está na conclusão do seu voto. Isso. Esse é o voto. Eu não vou mudar
apesar das colaborações aí dos colegas, eu me convenci que poderia manter esse tipo de voto. Eu só acho que essa questão da matéria não impugnada é complicado você entender que ele impugnou efetivamente e que a decisão de piso não julgou isso, entendeu? Eu entendi que ele impugnou. Nulidade. Pois é, mas eu entendi que ele impugnou. Se ele impugnou, você teria que optar pela nulidade da decisão de piso. Eu entendo que ele não impugnou, mas se você entende que eu fez, você deveria votar pela nulidade porque não apreciou uma tese da defesa, igual nós julgamos há pouco tempo aqui. Entendeu? Mas veja só, ele impugnou e a DRJ, inclusive, enfrentou a matéria, dizendo o seguinte, que não, ela falou que a instrução normativa tem validade. Não, eu estou falando na glosa de dependente. A glosa de dependente, tá, peraí, a glosa de dependente, e eu fiquei também um pouco na dúvida, porque eu entendi que ele tinha impugnado e que eu poderia ter... Não, mas a glosa da dependente, a decisão de primeira instância fala sobre isso também. Ele diz que a matéria não é impugnada, foi assim que você colocou no voto. Sim, mas a questão é a seguinte, ela fala que a matéria não é impugnada e diz o seguinte, e diz que não há... acho que foi previsão legal, acho que não foi previsão legal sobre isso. Eu vou dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano, ela falou algo sobre o dependente lá da filha da secretária dele. Deixa eu só abrir aqui. A princípio, sim. Só vou confirmar isso aqui, presidente. Pelo que o doutor Paulo viu da impugnação, em relação ao dependente, ele apenas contestou a qualificação da multa. Não, o dependente também. Só a qualificação da multa. Ele diz que ele, inclusive, admitiu que houve um equívoco dele. Ele diz, tá bom, eu achava que eu podia deduzir esses dependentes, porque, afinal de contas, é uma situação de fato, que eu crio mesmo, isso acontece. Então, se é uma situação que acontece, eu achava que isso era possível. Portanto, a multa não deveria ser qualificada. Ele está questionando a multa, não é a infração. A glosa não existe mesmo, não tem um dependente. Ele não contestou isso. Só a multa mesmo. Mas isso não altera a sua conclusão, doutor Wesley. Isso só altera... É só porque a gente não concorda que... Pois é, veja só. Na dedução indevida de despesas de dependentes, onde a DRJ diz que ele não contestou, ora, o filho, Christian, que é o filho dele, já tinha sido excluído lá pela fiscalização, porque foi glosado também. Aí foi lá e comprovou, não, Christian é dependente. A outra, que seria a filha da secretária dele, secretária do lar, foi mantida, e ele diz o seguinte, que eu mantinha as despesas dela. Então, como não foi contestado, impugnado esse dependente? É isso que eu fiquei estranho, porque eu não entendi a decisão de primeira instância falar que não foi impugnado. Eu acho que... Porque tem a dedução do dependente e a dedução da despesa referente ao dependente. A dedução do dependente, ele não contesta, ele contesta as despesas referentes a esses dependentes. Sim, então, foi isso que eu falei. Ele não está contestando a dedução de dependente, que é uma infração específica. A dedução de dependentes. Uhum. Dedução indevida de dependentes. Bom, vamos lá. Foram três dependentes que ele indicou. Um foi tirado pela fiscalização, já em sede de fiscalização, que ele comprovou, e os outros 2 dependentes, ele diz, olha, eu custeio as despesas delas, então eu entendia que eu podia fazer essa dedução. E a decisão de piso, deixa eu pegar aqui já nessa toada aqui, ela diz o seguinte, ela nem fala muito sobre isso, então. Matérias não impugnadas. O contribuinte não contesta a dedução indevida de dependente. Como assim?
Estou lendo aqui, dedução indevida de dependente, indevida de despesas de dependente. Não seria o todo? Tem como mitigar meio a meio isso? Ele faz uma argumentação aí para, no final, pedir para tirar a multa qualificada, entendeu? Ele admite que se equivocou colocando as filhas da empregada e pede para tirar a multa qualificada. É o que ele pede aí. Se ele admite que ele se equivocou, ele não está contestando. Eu coloquei a filha da empregada, mas eu fiz sem querer. É isso que eu estou dizendo. Então, por favor, não aumenta a multa, não. Tá. Tá, entendi. Não sabedor da impossibilidade, não poder incluí-los na qualidade de dependentes. Fato corriqueiro, não sei o que. Me equivoquei. Daí ele diz o seguinte, ó, me equivoquei, logo não me qualifique na multa. É isso, entendi. Exatamente. Ele não contesta a dedução de dependente. Tá, mas então ele não quer que qualifique por conta que são pessoas que viviam no convívio dele, que ele pagava as despesas. Ok, então só vou fazer essa alteração na parte do voto aqui, para realmente não... Eu vou tirar, eu vou dizer realmente que foi... Aí você vai tratar só da qualificação da multa dessa parte. Isso. Não, que você já tratou, quando você desqualificou tudo, você tratou tudo. Exatamente. Não só tem que tirar no seu voto. Essa questão é só tirar mesmo. A matéria com dependentes não foi igual à decisão de primeira instância, não foi contestado. Ok, perfeito, eu tiro isso. Ok? Então vamos lá. Antes de como vai ficar o voto? Eu vou fazer aqui, então, eu vou desqualificar integralmente as multas qualificadoras, manter o voto na questão para restabelecer a glosa da Previdência, e os demais temas eu mantenho na autuação. Então, são dois pontos que eu estou dando provimento. E é isso, presidente. Aí, antes de terminar o voto aqui, eu faço minhas escusas ao Maurício, que entendeu porque eu fui um pouco rude com ele aqui, ao citar que eu teria sido mutado. De fato, apareceu na minha tela aqui que eu teria sido mutado, pode ter sido antes, porque vem a destempo. Mas ficam minhas escusas aqui ao Dr. Maurício. Dr. Wesley, agradeço, mas reitero que assuntos dessa natureza, acredito, devam ser tratados fora da sessão. Eu estava no meio do meu voto, eu não acho que eu teria sido rude, mas tudo bem. Bom, então vamos lá. O Dr. Wesley votou por dar parcial provimento para restabelecer as glosas referentes à previdência privada e afastar a multa qualificada, desqualificar a multa de 150% para 75%. Dr. João. Eu abro divergência para negar provimento ao recurso em relação à matéria de mérito, inclusive a glosa da Previdência Privada, e entendo que deve ser mantida a qualificação da multa em relação ao recibo que foi diligenciado. Qual é o nome, doutor Paulo, da empresa? Tem aí? João, eu tive... Na realidade, eu olhei um pouco mais o processo aqui e está um pouco confuso, entendeu? Tá bom, se o doutor Paulo achou que o processo está confuso, então eu vou acompanhar o relator na desqualificação da multa. Então, eu abro divergência apenas para manter a glosa da contribuição previdenciária complementar. Então, a divergência para... Você vai dar parcial provimento só para desqualificar a multa, não é isso? Exatamente. A doutora Fernanda pediu a palavra. Eu só queria entender por que o doutor João desqualificou a multa. Porque o doutor Paulo havia dito que tinha sido feita uma circularização em algumas despesas médicas e algumas desses médicos, clínicos, etc., não confirmaram o efetivo pagamento. Nessa hipótese, a multa deveria ser qualificada. Eu não estou com o processo aberto aqui nesse momento, mas o doutor Paulo constatou que esse fato teria acontecido nesse processo em relação a uma clínica, uma despesa de R$4.000. É isso mesmo, né, doutor Paulo?
João, Mas como não? É que eu estou vendo aqui o termo de verificação fiscal e deixa eu voltar aqui aonde eu fundamentei. Me perdoe, mas eu não consegui entender. Não, a senhora está certa. Porque Eu tinha falado que eu que poderia fundamentar essa exigência. Foram ainda intimados para a circulação a Brasilprev, Seguros e Previdência, essa aqui já teve a multa desqualificada, e CIS, Sistema Integrado de Saúde, e a Dutra Clínica Odontológica, todos declarados como beneficiários de pagamentos deduzidos pelo contribuinte. Como resposta, o primeiro circularizado informou ter recebido contribuição no valor tal, 4 mil e poucos, do cliente Christian. O segundo circularizado não respondeu ao termo de intimação. Já o terceiro informou que não recebeu qualquer pagamento efetuado pelo contribuinte. Então, eu acho que só esse terceiro aqui, que seria o tal Dutra Clínica Odontológica, caberia qualificação. Só que eu não estou achando esse Dutra Clínica Odontológica dentre as despesas gozadas que consta do termo de verificação fiscal. Entendi perfeitamente. Aí nem ela eu tenho como assegurar que isso aí poderia ser mantido, entendeu? Porque se não foi feito glosa nenhuma dela, não teria como manter também a Só que qualificação. ele falou um nome ali e colocou outro nome nos discriminativos, nos demonstrativos, que estão aí nas folhas 20 seguintes. 20. Bom, o meu voto, doutora Sheila, é para dar parcial provimento para se qualificar a multa. Doutora Fernanda, quando eu me pronunciei antes, eu tinha dito que a inclusão de dependentes fantasmas na declaração, por exemplo, para mim configuraria dolo evidente a justificar a qualificação da multa. Mas a questão dos dependentes já foi resolvida, da multa relativa aos dependentes já foi resolvida na decisão de primeira instância, então já não vou discutir isso mais aqui, a qualificação. Porque foi desqualificado na decisão. A de dependente foi mantida, não foi? Não, foi desqualificada na decisão de primeira instância. Não. Só a de primeira instância tirou. Eu acho que nesse processo ficou claro a verificação de dolo em diversos momentos. Para mim, desde a leitura do início do voto, para mim não há motivo nenhum para desqualificação neste caso. Mas a de dependente foi mantida. Eu vou pedir 1000 desculpas, mas são 18:01, eu vou retirar o processo por vista. Sim. Eu sei que a gente passou quase meia hora discutindo esse processo, mas eu vou retirar por vista. Eu não vou conseguir dar seu voto. Não, realmente, eu vou iniciar a votação por vista. Tá, eu acho prudente. Ou ele sai em vista em mesa, ou ele sai em vista em mesa, ou ele sai em vista. Não, pode entregar com vista para mim mesmo, porque eu vou dar o processo. Como provavelmente deve ser um relatório grande, tanto o relatório fiscal quanto o voto do Dr. Wesley são extensos, eu vou olhar direitinho para ver essa questão do dólar. O que eu quero verificar mesmo é a questão da qualificação da multa, dos elementos qualificadores da multa. É tudo pequeno, depende de verificação pequeno, voto é pequeno, talvez uma vista de mesa e amanhã pode ser. Vista em mesa, se não conseguir amanhã, a gente vê se sai em vista para mim. Tá. Sim, é pequeno. O TBF é pequenininho, viu, João? Não é grande, não. Então, eu vou colocar a vista em mesa, João, e aí, se for o caso, a gente tira em vista individual amanhã. Pode ser? João tá mudo. Qual o número dele na pauta aí? É o número 121. A minha tendência, justamente pela questão dos dependentes que não foram excluídos, é justamente manter a qualificação. Eu também estou tendenciosa. Eu ia abrir outra divergência também. Mas bom, posso encerrar a gravação, porque a doutora Letícia precisa ter um compromisso, ela precisa sair. E o Marco Antônio também já passou do horário de bater o ponto, né, Marco Antônio? Ok, estou encerrando a gravação, presidente. Obrigada.